quando eu entendi essa ideia, naquele momento lá, de que o homem é feito para a posse permanente e constante de todos os bens, embora eu não tinha ainda recursos habituais para mudar de vida, eu já sabia que para que eu fosse bom e feliz moralmente, eu tinha que ordenar minha vida para isso, mesmo que eu não conseguisse naquele momento. Então aqui a gente está falando já de uma educação um pouquinho mais espiritual, assim, mais evoluída, né? Começar com algo mais concreto. Me parece o dever de Estado é o caminho mais fácil para formar a mente, para conseguir ordenar a vontade, ordenar assim as emoções e as paixões e a imaginação, a memória, os sentidos internos como um todo. Muito bom. Temos perguntas, Eduardo? Oi, professora. Perguntas não temos aqui, mas tem a do estúdio, né? Como sempre. Vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos ver aqui. Tá. Eu queria saber de você o que a psicologia tomista, trazendo para os dias atuais, no que ela poderia colaborar para os dias atuais. Ok, maravilha. Bom, me parece que esse homem atual, ele está bem afastado dessa visão de Santo Tomás de que, primeiro, o homem tem uma natureza, como eu expliquei aqui, que vem lá desde Sócrates, Platão, Aristóteles, há uma natureza humana, há uma essência humana, que vai dar para o homem certas obrigações de como ele tem que se comportar e viver, né? Uma frase que ilustra bem isso é que a ação tem que seguir o nosso ser. Então, se o coração ele quiser se comportar contra o que ele é, vai dar errado. O problema nesses autores modernos é que não há mais o que o homem é. Tudo passa a ser, portanto, uma construção subjetiva, pessoal, individual de cada um. Então, o bem e o mal também. Sim. O que o homem deve ser também. Também, né? Essa é a consequência. Então, Paulo Freire, por exemplo, ele era a filosofia de base do pensamento dele, que é confusa, mas a visão antropológica do homem era existencialista. Então, o que propõe o existencialismo? Tem várias correntes, tá? Mas de modo geral eu vou focar... Sartre, né? Sartre, Merleau-Ponty, né? Heidegger, né? Vai propor o seguinte: o homem existe, o homem é. E esse ato de ser, ele não é limitado por nenhuma essência, por finalidade. Qual que é o trabalho, portanto, da educação? É a pessoa, de maneira crítica, se impor a si, crítica, responsável, livre, impor para si uma natureza e, a partir daí, impor um código moral do que deve ser o sentido de minha vida, o que deve guiar a minha vida. Isso é bem distante, me parece, da visão real do ser humano e de Santo Tomás, que é um autor que me parece que está descrevendo a realidade do ser humano melhor do que os outros. Então, conhecer a natureza humana vai dar critérios para a pessoa poder se comportar melhor como um ser humano, criar uma escola, educar os seus filhos, mesmo no meio do sofrimento, do vale de lágrimas que nós estamos neste mundo, a Salve Rainha já diz isso, né? Nós acabamos encontrando critérios objetivos para não nos desesperarmos, como fez Boécio lá na Consolação. Ao concluir isso, ele disse: olha, eu vou morrer aqui, mas não acabou. E então, na nossa vida, mesmo que eu perca um emprego, um trabalho, uma decepção, uma traição, um engano, entender que eu tenho a natureza objetiva e que existe esse fim que eu apeteço, que eu busco, que é a felicidade, e que perdendo as coisas deste mundo eu não perdi isto, poxa, isso já é uma grande ideia para a prudência, para o dia a dia, para a vida, né? Só que tem que ser exercitado com o tempo, no processo de cada um, né? Para poder viver conforme isto. Né? Aristóteles vai dizer que existem 4 tipos de homem. Santo Tomás acata isso no livro 7 do seu comentário Ética Nicômaco. Existe o intemperante ou vicioso, que é o homem que, digamos, não sabe de nada disso. Ele não sabe que a natureza humana que dá para ele potências, que ele tem que obrar segundo isso, não há que há um fim último humano. Ele coloca um falso fim para a sua vida. E ele estrutura toda a sua vida a partir desse falso fim. Que seria dos prazeres, das necessidades básicas. Ou uma coisa até mesmo que pode ser boa, um podcast, por exemplo.
a minha vida é isto. Né? A minha vida ela é ser mãe. Só que com relação ao fim último humano, ao verdadeiro fim último, que é a felicidade, e que em última instância vai ser encontrada em Deus, se eu colocar essas coisas no lugar, vai dar errado. Mais cedo ou mais tarde, eu vou me frustrar. O arcebispo Fulton Sheen ele tem uma frase que me marcou muito. Ele diz que a frustração, a desesperança e o desespero são frutos de uma alma, falando moralmente, psicologicamente, sem levar em conta as questões genéticas que podem estar em jogo, de uma alma que colocou a ânsia de um bem infinito em um bem finito. Me fizestes para vós, inquieto está o meu coração enquanto não repousar em vós. Então, ok, professor, esses princípios devem nortear a educação psicológica, pedagógica, assim por diante. Como que eu vivo isto? Buscando prudência, buscando ajuda, buscando abandonar uma vida desordenada, de pouquinho, aonde a pessoa se encontra. Agora volta aos 4 homens, você tinha falado. Verdade. Então esse é o primeiro homem. O segundo é o incontinente, e o terceiro é o continente, e o quarto é o virtuoso. O que seria o incontinente e o continente? É esse homem, que eu acho aqui que 95% das pessoas se encontram aqui, que é este homem que já sabe o que é o bem, ele já sabe que tem que obrar segundo a razão iluminada pela fé. Ele já leu Boécio. Já leu Boécio, ele já leu Aristóteles, ele já estudou catecismo bem estudado, foi instruído, ele já sabe. Mas aí vem a sogra, vem aquele chocolate, vem aquela paixão, aquele hábito que ele teve durante muito tempo. E ele, no caso do incontinente, a vontade dele sofre muito para fazer o que a razão manda, e quando tem que executar, ele não consegue. Ele cede ao bem deleitável, digamos assim, tá? O continente, ele consegue. Então, psicologicamente, o continente, ele tá mais maduro. Que o incontinente, Exato. claro. Se trata de maturidade afetiva. Interessante que os dois compreendem a mesma finalidade, tudo, né? É. Só que um vence e o outro não. Esta é uma outra diferença, por exemplo, de Sócrates e Platão e de Santo Tomás de Aristóteles. Não basta conhecer. Eu posso conhecer tudo isso aqui para me tornar virtuoso. Ninguém pode me ensinar. Pode dar as ideias, sim, mas a virtude mesmo, o ato, o hábito, é uma coisa que cada um tem que experimentar de fato e viver, né? Bom, incontinente, continente, esses são caráteres humanos, personalidades ainda imaturas, né? Elas não estão na plenitude. O virtuoso é aquele que sempre segue o ditame da razão, esclarecida pela realidade e pela fé. Então, algo dá medo. Tá, mas é bom ter medo, agora não é bom. Fácil. Para mim, fica fácil entender isso quando eu penso nos meus vícios, que é o contrário. A inclinação ao vício é fácil fazer. Eu fico pensando num virtuoso, que não é o meu caso. Ele, ao fazer o ato de virtude, é quase como que algo natural para ele. Não há esforço. Diz Aristóteles, o hábito virtuoso ele torna deleitável, fácil e impulsiona aquilo. Não é o meu caso. Então eu fico pensando, a temperança, o cara que alcançou o hábito da temperança se manifesta em várias coisas, né? Comida, bebida, sexualidade. Vou fazer o que a razão está mandando. Alguém pode perguntar, como chegar a esse nível, professor? Somente com a graça de Deus. Após o pecado original, você pode ajudar uma pessoa a realizar atos virtuosos. E diz Santo Tomás que a pessoa, pelo estado de corrupção do pecado, assim como um doente, ele vai poder realizar atos saudáveis. Mas a saúde plena, a normalidade, somente se ele se abrir à graça de Deus de maneira consciente, pela fé, esperança e a caridade, que vão restaurar o que está corrompido e vão fortalecer. Aí ele pode viver uma vida virtuosa. Em última instância, a pessoa santa mesmo, ou virtuosa, é aquela que busca a santidade ou é santo. Eu penso, então eu posso tentar essa felicidade porque não sou santo. Mas se eu posso buscar isto, eu posso tentar melhorar. O Echevarria explica bem isso no terceiro capítulo da Praxis da Psicologia. Essa relação entre vida sobrenatural e vida natural
e como esse homem natural precisa para chegar a um estado de perfeição do auxílio de Deus. Muito bom. Como última questão, que o nosso tempo está esgotando, eu queria que você desse um panorama, já que você lida com muitos psicólogos, da psicologia atual. Bom, como que eu posso expressar isso? No que tange a psicologia tomista de Santo Tomás, vou começar por aí, né? Porque é o que eu mais conheço, né? Do cenário. Tem muitas e muitas e muitas pessoas, espero que essa conversa aqui também ela possa estimular isto, que estão procurando esse estudo filosófico, esse estudo moral, psicológico. É recente no Brasil, né? É recente, é recente. Eu, por exemplo, trabalho em várias pontas com pessoas que são psicólogas ou psiquiatras e que estão fazendo um bom trabalho. Por exemplo, o Rafael de Abreu, com o Instituto Fernando ali. Fantástico trabalho. Fantástico e é uma coisa ímpar. Não há algo assim no mundo inteiro, né? Tem um outro professor que é meu amigo, que ele não tem nada nas redes sociais, nem no YouTube, que é o professor Lamartine de Holanda Cavalcante Júnior. Ele é um médico psiquiatra, ele estudou durante muito tempo, meio que sozinho, assim, isolado, a psicologia de Santo Tomás, e agora ele está fazendo um estudo, um ensaio clínico comparado. Então, ele está com outros psicólogos, estudando alguns casos concretos para mostrar, por meio de métodos científicos atuais, que a psicologia de Santo Tomás, a gente sabe que ela mas para conseguir mostrar institucionalmente que ela não é científica ou coisa do tipo, ele está por esse lado. Fazendo interessante, deve ser uma coisa pioneira também. Pioneira. Como que eu contribuo com ele? Indicando os meus alunos psicólogos e escrevendo. Então, quando tem um congresso de um artigo, por exemplo, ao Instituto de Ânima, que inclusive está agora o congresso, é um congresso de texto só, não é palestras. É gratuito, quem quiser pesquisar, Instituto de Ânima, está no 4º ano já, eu escrevi nos 4 anos com ele, artigos do mundo inteiro para divulgar textos, ideias dessa boa psicologia. Então, no que tange a psicologia tomista, o futuro é muito promissor, assim. O que eu posso dizer da psicologia contemporânea é como o professor Nogueira diz, nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, sem voltarmos a Santo Tomás, a essa boa compreensão que a gente conversou aqui, não há futuro. Só vai haver mais sofrimento, desordem e desorientação. Muito bom. Então faça agora propaganda aí você tem Instagram, canal no YouTube. Sim. Bom, para quem quiser acompanhar o meu trabalho, né, conhecer um pouquinho mais, eu tenho o Instagram, Prof. William Kalinowski, tá? O YouTube também, Prof. William Kalinowski. No YouTube eu posto aulas mais densas assim sobre vários assuntos. Por exemplo, agora eu estou comentando o Tratado da Temperança de Santo Tomás, artigo a artigo, gratuito para quem quiser entrar lá. Eu tenho um curso de comentário à praxis da psicologia do professor Echevarria, onde eu comento a filosofia por trás, para quem quiser começar a estudar e tem essa dificuldade. E tem um curso que é uma mentoria, aí sim, de iniciação à antropologia e à psicologia de Santo Tomás. Né? Inclusive amanhã estamos começando uma nova turma. Quem tiver interesse e quiser conhecer, me chama lá que eu posso passar as orientações. Muito obrigado. Tá ótimo. Muito obrigado, William, pela sua exposição. Foi excelente. Alguma última questão aí? Professor, mas eu queria fazer mais uma, posso? Então vai. Vamos aproveitar aí, então. Ele até já falou um pouquinho aqui, mas a minha dúvida é o seguinte, me perdoe a ignorância, tá? A psicologia tomista, ela já está sendo usada por psicólogos? Ela pode ser usada em tratamentos, tipo para ansiedade, essas coisas ou não? Então, essa é uma questão delicada, né? Porque geralmente quando se pensa em psicologia tomista, para quem não conhece, para quem não estudou a fundo, existe um certo preconceito, né, institucional à psicologia tomista. Então, por exemplo, é fácil hoje no Brasil você fazer um TCC com relação à psicologia tomista? Não. Eu estudei 10 anos na Universidade Federal, então eu conheço o ambiente, embora não conheça o ambiente da psicologia, dos cursos de psicologia. Mas a minha esposa é psicóloga, então eu conheço por ela ter se formado há pouco tempo, então eu sei como é que funciona. E por muitos alunos que chegam a mim. Então, dificilmente uma pessoa vai conseguir encontrar um orientador
num curso de graduação de psicologia que aceite fazer uma orientação nesse sentido. O que acontece muito, meu querido, é o seguinte: existem escolas de psicologia atuais que existem pontos que são similares ou parecidos a algumas ideias de Santo Tomás. Então, por exemplo, a logoterapia. Embora tenha muitas diferenças na fundamentação filosófica e antropológica sobre o homem, existem pontos ali que são comuns. Então, o que é comum acontecer? Um aluno escreve um capítulo sobre uma concepção do Franklin, sobre a logoterapia, e aí compara com uma concepção da virtude da temperança. Então, você está falando da virtude da temperança. Não está falando que é a psicologia tomista, porque o nome, geralmente, ele é associado diferente a Santo Tomás. E as pessoas associam Santo Tomás à fé. Esse é o problema. Santo Tomás, isso aqui que eu expliquei aqui, eu só fui falar da fé agora no final. Tudo que você fez, você não tinha nada de fé. Eu só fui falar do pecado original e da graça agora no final. Isso é verdade, existe. Mas antes de você falar disso, existe todo um homem natural que precisa ser ordenado para viver segundo o que um homem é. E isso, ao tratar, por exemplo... Mas não tem esses psicólogos aí do Instituto do Rafael não estão aplicando isso? Sim. Agora sim. Então, tem pessoas, eu digo assim, academicamente, institucionalmente... Não, mas ainda... na prática Sim. Você sabe dizer quantos ou não? É muita gente. Já tem muita gente. Porque assim, é bom entender isto. A prática das virtudes, a ética das virtudes, o ordenamento da pessoa, a teoria das 4 virtudes cardeais, prudência, justiça, temperança e fortaleza, ela é algo que está em Aristóteles já. É algo que está em Platão já. É algo que está no estoicismo, por exemplo, uma ideia de ordenação das paixões segundo a razão. Então, o que está de errado aqui, geralmente, é ligar diretamente como fosse uma crendice, uma superstição, algo da fé. Então, o psicólogo tomista, um psicólogo realista, ele vai partir muito do que os clássicos falaram sobre o homem para ajudar ele a se ordenar. Então, tem muita gente que está fazendo isso já, né? Ajudando as pessoas a tratar transtorno de ansiedade, de gula, de vício em pornografia, de uma série de coisas que a psicologia tomista, por unir justamente corpo e alma, você pode utilizar medicamento e terapia para as virtudes, né? Porque as duas coisas em Santo Tomás existem. O homem não é só corpo nem alma. Enfim, tem pessoas fazendo isso sim, só que existe, infelizmente, ainda um certo preconceito institucional, por falta de conhecimento, com certeza. E em malícia em alguns outros casos também, né?